Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, gente, o assunto da nossa aula de hoje é sobre conjunções. Mas antes de iniciarmos a nossa aula propriamente dita, não vamos esquecer do álcool gel. Afinal de contas, ainda estamos na pandemia, certo? Então, vamos para a nossa aulinha, certo? Conjunção. O conceito de conjunção. Vocês sabem que a palavra conceito quer dizer o significado da palavra propriamente dita. Vamos lá? Conjunções são vocábulos gramaticais cuja função é reunir ou relacionar orações em um mesmo enunciado. Vamos para o exemplo. O diretor reuniu os alunos no pátio e argumentou sobre o torneio de futebol. Para que fique mais claro para vocês, eu vou dar uma explicação ainda mais acessível. Conjunção é uma ou duas palavras que têm a função de ligar as orações. Vocês sabem que oração é quando se tem um verbo. Vamos lá, vamos verificar aqui esse período. O diretor reuniu os alunos. Eu tenho um verbo, reunir, então eu tenho uma oração. Vamos para a segunda oração. E argumentou sobre o torneio de futebol. Argumentar também é um verbo, então neste período eu tenho duas orações. E entre essas duas orações eu tenho uma conjunção, que é uma palavrinha que está ligando as duas orações. Como é fácil, né, gente? Então, vamos aqui para o que seria as conjunções coordenativas. Conjunções coordenativas são aquelas responsáveis por juntar essas orações independentes no mesmo enunciado. Vamos ver o exemplo? Ele falou e todos ficaram atentos. Verificando quantas orações tem aqui. Falou é um verbo, então eu tenho uma oração. Ficar também é um verbo, então eu tenho outra oração. Então aqui eu tenho duas orações. E no meio dela eu tenho uma conjunção. Essa conjunção é coordenativa, por quê? Porque se você verificar o sentido da primeira oração, ele falou, tem um sentido. Ficaram atentos, tem outro sentido. Então, elas são independentes, ambas têm o seu próprio sentido. E o que vai fazer o elo de ligação seria o quê? A conjunção, que no caso vai ser uma conjunção aditiva. Por que, professora, que é aditiva? Porque vai expressar a ideia de soma. Olha, vamos somar os sentidos das orações. Ele falou, é um sentido. E todos ficaram atentos. Então, estou fazendo a somatória dos acontecimentos que estão sendo apresentados na oração. Vejam como é fácil, gente? Agora vamos para a classificação das conjunções. Vamos lá. Elas se classificam-se em aditivas. Primeiro vamos ver as aditivas, Elas expressam a ideia de soma. Vamos lá? O professor explicou o conteúdo e todos entenderam. Aí há o quê? Uma somatória, do sentido do enunciado das frases, das orações. Porque, o professor explicou o conteúdo e todos entenderam. Então, a somatória das ideias. Quando eu tenho uma aditiva, eu tenho sempre o quê? A soma das ideias que se sucedem nas orações. Quais são as principais conjunções? São essas. E nem, mas também, bem como também. É simples, você vai memorizar. E nem, mas também, bem como também, entre outras, são as mais usadas, certo? Agora vamos para as adversativas. As adversativas, elas se diferem das aditivas porque, como eu falei anteriormente, as aditivas, elas têm a ideia de quê? De somar, a soma das ideias no enunciado, dos acontecimentos, que se sucedem. É diferente das adversativas, que expressam oposição de ideias. Vamos lá, vamos ver aqui o exemplo. Ele estudou muito, mas não foi aprovado. Essa palavrinha aqui, mas, ela expressa uma ideia de oposição ao que foi enunciado, que foi falado na primeira oração. Vamos ver pelo sentido? Ele estudou muito,
quando alguém estuda muito, o que é que acontece, né? De praxe, assim, pela lógica de sentido, é que a pessoa seja aprovada. Mas aqui houve o quê? O contrário. Ele não foi aprovado, ó, mas não foi aprovado. Então, há uma oposição de sentido, é um contraste. O que eu digo na primeira oração, na segunda eu digo uma ideia contrária ao sentido da primeira, entenderam? Quais são as principais conjunções adversativas? Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, entre outros. Vamos dar um exemplo aqui do nosso dia a dia. Por exemplo, o coordenador entrou na sala e falou muito, mas ninguém entendeu. Quando eu digo mas ninguém entendeu, há uma oposição de ideia em relação ao que o coordenador falou. Porque quando alguém entra e fala alguma coisa na sala, né, que no caso é o coordenador, você pelo menos deve entender alguma coisa. Porque quando alguém chega e diz bom dia ou boa tarde, dependendo do horário em que se encontra, e vai falando o que está sendo abordado por ele, né? Se você não entende nada, nenhuma palavra, então, mas ninguém entendeu, então nesse caso há uma oposição de ideias, entenderam? Como é fácil, né, gente? Gente, dando continuidade ao conteúdo, vamos ver as alternativas. Elas expressam a ideia de alternância, de escolha. Vamos ver aqui, ó. Ficamos em casa ou vamos ao cinema? Ficamos em casa ou vamos ao cinema? Então, há o que nessa pergunta aqui? Uma oportunidade de você fazer uma escolha. Ou você fica em casa ou você vai ao cinema, certo? E a conjunção é essa aqui, ou. Vamos agora aqui para a segunda frase. Você prefere chocolate ou sorvete? Então, você tem a oportunidade de escolher entre o chocolate ou o sorvete, né? Então, vamos lá. Ou também é o quê? É uma conjunção alternativa. Quais são as principais conjunções alternativas? Ou, ora, quer, seja, entre outras, né? Então, vamos aqui, ó. Ou, ora, quer, seja. Então, se você tiver uma delas, né, com o sentido de escolher, dando a oportunidade de você escolher, com certeza se trata de uma conjunção alternativa. Agora vamos para as explicativas. Estas é que são fáceis mesmo, né? Elas expressam a ideia de quê? De uma explicação ao que foi relatado na oração anterior. Vamos lá. Não esperem por mim, porque estou trabalhando. Então, há o quê? Uma explicação dada em relação ao sentido da primeira oração. Esse porquê aqui, ele expressa o quê? Uma explicação, uma justificativa em relação a não esperarem por mim, porque eu estou trabalhando. Quais são as principais conjunções explicativas? Porque, o pois, antes do verbo, porquanto, que, entre outras. Na próxima aula eu vou explicar as conclusivas e vou dar ênfase ao pois, quando é explicativo, que no caso aqui vem antes do verbo, e quando ele é conclusivo, quando ele vem após o verbo. Mas isso será na aula seguinte. Então, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu fiz aqui a melhor maneira, eu encontrei a melhor maneira de expor estas explicações para que vocês compreendessem bem, tá certo, gente? Desculpa a voz, é porque dando aula direto, né, vocês sabem. Aí as cordas vocais ficam assim, mas tudo bem. Então vamos lá, né?